Tema de hoje, seja firme. Bem-vindos ao MG Capelania, um canal que fala sobre princípios e valores extraídos da Palavra de Deus. Quando pensamos em firmeza, existe uma história da Bíblia bem interessante que é no livro de Daniel. A história é bem clara. Naquele período, o povo de Deus havia se afastado e o povo de Babilônia veio a ser o grande império daquela época. O rei da época era Nabucodonosor. Era uma pessoa extremamente inteligente e, obviamente, a expansão territorial estava acontecendo. Nesse mesmo período, Daniel foi levado cativo para a Babilônia, por conta de várias questões de desleixos nas questões espirituais que envolviam o povo de Deus. A história conta que eles foram jovens, Daniel e seus amigos, mas a parte que eu queria enfatizar seria justamente em Daniel capítulo 1, versículo 8. O texto eu sei de memória, é muito simples. Resolveu Daniel firmemente não se contaminasse com as finas iguarias do rei. Qual era o sentido? A forma como ele fazia a escravidão era diferente dos nossos dias, ou de como nós pensamos sobre escravidão. No nosso pensamento, a escravidão se dá com senzalas, chicotadas e coisas nesse sentido. Não é assim no Oriente. Naquele período, há 600 anos antes de Cristo, a escravidão passava por vários outros modelos. E um dos modelos que talvez sejam, na opinião de muitos, um modelo extremamente complexo e muito objetivo, seria basicamente isso. Você pegaria pessoas de outras regiões e ao invés de maltratá-los e fazer algo nesse sentido, você começaria a fazer uma peneira para aqueles que são os mais inteligentes, os mais fortes. E não faria uma prisão de fato, mas deixaria eles com o que for o melhor da comida, da bebida, a melhor roupa, a melhor educação. E aí vem uma questão bem interessante, uma frase também bem interessante, que é o seguinte: quando a prisão ela é confortável, nem sempre o preso quer sair. O que quer dizer isso? Que quando Nabucodonosor colocou tudo que eles precisavam de melhor cultura, alimentação, educação, estudaram matemática, astronomia, agricultura, outros idiomas, obviamente é um tipo de prisão também, só que confortável. E é justamente esse o método que ele utilizou para fazer com que Daniel e seus amigos permanecessem ali naquela região. Bom, a história avança e o primeiro desafio, o primeiro ponto que é lançado é sobre a alimentação. Provavelmente o que foi oferecido no banquete do rei era aquilo que um judeu praticante jamais comeria. Nesse sentido, eles se recusaram a comer. Qual o problema? Naquele período, não seguir as ordens de um rei seria a condenação direta para a morte. Então o que acontece? Ele faz um combinado com a pessoa que era o encarregado, falando o seguinte: olha, se daqui a um certo tempo, pouco tempo na verdade, se nós não ficarmos melhor na questão física e mental, aí sim, aí você pode fazer o que tem que ser feito. Mas vamos fazer um teste. E é o que acontece. Em Daniel capítulo 1, versículo 8, esse teste ele é lançado e eles se tornam, depois de um certo período, mais fortes e mais inteligentes, de acordo com a avaliação babilônica, mostrando que sim, se manter fiel aos princípios e valores te torna algo mais forte para as intempéries da vida. É nesse sentido que a história de Daniel avança. A história vai para o capítulo 2 e depois tem uma parte que envolve profecias, mas o tema de hoje é muito simples: firmeza. Essa palavra usada para o jovem Daniel é algo bem interessante. Afinal de contas, jovens fora de casa poderiam fazer o que quiser, mas Daniel faz algo bem interessante: permanece fiel, mesmo não tendo ali a tutela dos seus pais. Justamente isso que a Bíblia traz para a gente, um princípio muito importante, que é a firmeza nos seus ideais e propósitos. Em um mundo onde são negociados os princípios e valores, Daniel dá um belo exemplo de um jovem que, mesmo distante de casa, se mostrou fiel a Deus. Neste momento, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por mais esse dia, podermos entender um pouco mais da Tua Palavra. Vem estar conosco e que possamos ser firmes, assim como foi Daniel. Perante todas aquelas questões e problemas, se manteve ali fiel à Tua Palavra. Que nós possamos se inspirar nesse exemplo tão interessante e também mantermos essa fidelidade para com a Tua Palavra. Obrigado por tudo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.